Através da minha vida, já houve o ressuscitar de um morto. Quando eu cheguei lá, ele estava morto, né? Já não respirava mais, não tinha mais nada. E quando eu cheguei lá, que eu olhei aquela cena, eu dei um grito. E veio assim, o impulso do Espírito, levanta em nome de Jesus. E ele levantou. Eu era o improvável, mas eu tinha essa dificuldade. E foi preciso receber uma visita do Espírito Santo em minha casa, enquanto minha esposa estava na igreja orando 8 anos por mim. Meu Deus. Então nós vamos ver pessoas, ovelhas, que vão estar querendo uma coisa assim, ó, rápida. E as coisas com Deus não são assim, Luzia. Deus é um Deus de ordem e decência. Ele não trabalha no desespero. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio repleto de milagres. Você já sabe, né? Começa seguindo, compartilhando essa mensagem, porque o nosso convidado de hoje, olha, vocês já tiveram o privilégio de ter uma aula com a esposa dele. Meu Deus, quando a pastora Neide veio, foi uma bênção, vocês sabem, saíram carregadas de bênçãos, muitas mensagens. E o mais interessante, ele chegou com um presente para mim. E o título desse livro, Eu Me Acostumei com os Milagres. Olha isso daqui. Nós vamos falar um pouquinho desse livro. E eu sempre falo, Senhor, que eu possa ver e continuar vivendo os seus milagres. Que tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, eu possa olhar e continuar admirando os seus milagres. E você já sabe, né? Esse testemunho custou tão caro para o nosso apóstolo gerar ele, e é de graça para você. Ele veio aqui de graça para você, porque de graça recebeis e de graça vos dai. Assim como a salvação custou tão caro para Jesus, aquela morte de cruz, e é de graça para você. Então você pode ser um propagador da palavra de Deus, me ajudando a compartilhar essa mensagem abençoada do nosso apóstolo César Augusto. Apóstolo, obrigada pelo sim do Senhor. Seja bem-vindo. Deus abençoe poderosamente. Continue abençoando a vida do Senhor e da pastora Neide, viu? Obrigado, Luzia. Obrigado por esse espaço, obrigado por esse momento. E nós estamos aqui mesmo para divulgar e falar um pouco. Eu me acostumei com os milagres, né? Eu quero dizer para você que o maior milagre sou eu. É. Eu escrevi isso nesse livro, o maior milagre sou eu. Por quê, pastor? Porque, na verdade, eu era o improvável. Aquele que não queria ir para uma igreja, não admitia lideranças religiosas, nem padre, nem pastores, e tinha uma vida de muita luta, muito trabalho, um homem honesto, trabalhador, conquistador, conquistando tudo em função da família, um pai honrado. Meus filhos sempre me honraram, minha esposa, mas eu tinha essa dificuldade. E foi preciso receber uma visita do Espírito Santo em minha casa, enquanto minha esposa estava na igreja orando 8 anos por mim. Meu Deus. Foi bastante anos. E como foi essa visita? Essa visita eu estava sentado tomando uma dose de uísque e preparando uma cervejinha para tomar ali, pegar um tiragosto e tal, para aguardar ela chegar para nós almoçarmos. E de repente eu ouço uma voz: filho, você precisa ir para a minha igreja. E eu fiquei assustado porque eu olhei para trás e não vi ninguém. E fiquei um pouco perplexo naquele momento. E, de repente, eu falo de novo, eu quero ouvir de novo. Eu falei, eu quero ouvir de novo. E a voz veio e falou: filho, você precisa ir para a minha igreja. E a voz era dentro. Então, ali eu me senti tão frágil, eu me senti, sabe, uma pessoa que estava impossibilitada de qualquer coisa. Foi assim como eu me sentia.
né? Frágil mesmo. E, de repente, eu fiquei pensativo, tirei todas as bebidas, tirei todas, não quis mais saber disso. E, dali em diante, eu comecei a ouvir a voz durante a semana. Eu tenho uma obra contigo, a sua família precisa de você. E hoje, quando eu comento isso com a pastora Leide, fazendo uma revisão, assim, lembrando de como foi tudo no início, eu falo, meu Deus, eu não era ninguém, eu era uma pessoa totalmente contrária. Ele me chamou de filho, mas eu ainda não tinha confessado Jesus. E como ele me chamou de filho? E como ele falava comigo pelo Espírito dele, mas eu não era batizado no Espírito Santo. Então, vem esses questionamentos, mas, ao mesmo tempo, isso quebra toda a religiosidade. Isso tira toda, toda a doutrina humana dentro das igrejas, sabe? Porque como... É do jeito dele. Às vezes, não, você para poder receber o Espírito Santo, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Você, para poder fazer isso, você tem que ter aquilo. Quebra toda a religiosidade. Quebra tudo, 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 tudo. E aí eu falei para minha esposa, olha, eu estou ouvindo uma voz e ela está conversando comigo. E eu sei que é Deus porque o diabo não manda eu ir para a igreja. Olha. E assim, com 2 semanas, eu me converti. Eu entreguei minha vida ao Senhor e passei a viver uma vida com Ele de intimidade, Ele falando e eu ouvindo. Mas teve um dia, Luzia, que o que eu ouvi não foi bom. Naquele momento, para aquele tempo que eu estava vivendo, eu estava orando no meu quarto à tarde e o Senhor falou para mim, pega uma caneta e um papel. Aí eu fui lá, peguei a caneta, o papel, fiquei empolgado, ouvindo aquele toca-CD, era o Diante do Trono tocando aqueles louvores lindos, maravilhosos. E eu estava ali, né? De repente, eu ouço assim, anota, a sua fazenda, seu gado, seus caminhões, sua casa na Bahia, seu prédio na Bahia e sua loja do Ceasa. Venda tudo. Pague todas as suas contas, que eu tenho uma obra contigo. Que isso? Ah, que isso? Isso mesmo que você está ouvindo. Aí eu passei quase 30 dias que eu não queria orar, era murmurando. Eu pensava, se eu orar, ele vai falar. Vai mandar. Vai falar, vai mandar, e vou ficar só... Eu reclamava, Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo, eu trabalhei tanto, todos os dias acordando 3 horas da madrugada, porque Ceasa é assim, né? É puxado. É difícil o trabalho, mas chegou um dia que eu falei algo que não devia e ouvi o que não queria. Eu falei assim, Senhor, eu não sabia que para te servir era preciso vender 40% dos meus bens. Ele falou para mim assim, filho, se você morrer hoje, de quem será tudo isso? E eu, ali, como se diz, a ficha caiu. E eu automaticamente falei, Senhor, eu entendi tudo e eu vou te servir. E vou vender tudo que o Senhor me pediu. Mas quero fazer 2 alianças contigo. A primeira aliança é que o Senhor guarde a minha família, a minha vida, porque eu vou entrar num território que eu não conheço. Eu já tinha uma ideia que a coisa ia ser forte. E a segunda aliança que eu te peço é que as pessoas que eu orar, elas sejam curadas. E aí, daí em diante, nasceu o Ministério de Curas e Milagres. E meu ministério fluiu até os dias de hoje, dentro desse chamado, né? Dentro desse chamado. Meu Deus. E por que esse livro? Eu me acostumei com os milagres. Esse livro, eu estava em Angola, porque lá em Angola nós, através do nosso apóstolo Quilandani, nós montamos uma escola de missões lá, né? Através da vida dele. Essa escola de missões
nossa lá no Brasil, e foi uma extensão para Angola. E eu criei uma amizade com pessoas maravilhosas, como o pastor Daniel, apóstolo Luiz Bento, que são bênçãos, homens de Deus, e esse filho amado, que é o apóstolo Quilandani, Antônio Quilandani. E eu estava lá em um trabalho e fui ministrar na igreja do apóstolo Luiz Bento. E ao chegar lá, estava assim um fluido, espírito muito grande, e veio essa voz de dentro de mim, assim, e eu gritei, eu me acostumei com os milagres. Aí, isso foi tão forte, e o imediato foi também forte, porque eu ouvi a voz do Senhor dizer para mim, este é o título do seu próximo livro. Meu Deus. E sabe, Luzia, depois que a gente recebe essa revelação, há uma compreensão espiritual dentro de nós. Nós, cristãos, devemos nos acostumar com milagres. Milagres exatamente para os filhos. E nós não podemos ficar achando que Deus é um Deus que cura uma gripe e não cura um câncer. Entende? Então, para mim, isso é bem natural devido ao que eu tenho vivido. Chegou um tempo que eu contava por inexperiência, porque eu via grandes milagres através da minha vida, e eu contava. Cheguei a contar ainda 28 cânceres curados. Nossa. Naquele tempo, eu contei. Depois chegou um dia, eu falei, mas eu não vou contar mais essas coisas. Não sou eu que faço nada, é tudo o Senhor. Então, passei a não contar mais, mas continuou acontecendo curas e mais curas, né? Nesse livro, eu me acostumei com os milagres. Você vai conhecer um pouco daquilo que o Espírito Santo reservou para esse livro. Interessante que isso aqui, vamos dizer assim, esse livro, aqui tem, eu não posso dizer exatamente, mas talvez 10% dos milagres que Deus fez através da minha vida durante esses anos de chamado que eu tenho, são 26 anos. Meu Deus. Mas ele escolheu esses aqui, né? Esses milagres aqui, né? Sabe que eu abri na página 17, e é um versículo que eu gosto muito, né, de Marcos, que ele fala, se tu podes crer, tudo é possível que crê, né? Marcos 9, 23. E aqui é uma passagem onde Jesus está falando com um pai que já estava incrédulo, né? Que ele já não acreditava mais na cura do filho. E é interessante que esse pai fala, Senhor, então me ajuda a crer. Exato. Onde Jesus tem essa fala e que eu falo muito, tem momentos que a gente vai estar tão cansado, tão fraco, a gente vê tanta coisa em volta da gente, que a gente precisa buscar e pedir para que o Senhor faça com que a gente creia, porque o milagre, ele depende da fé. Né? Sem a fé é impossível a gente alcançar o milagre. Exato. Agora, tem uma coisa, que se a gente pegar pela palavra, a Bíblia diz que ele nos deu uma medida de fé para cada um de nós. Interessante é o seguinte, isso aí não deu só para os filhos, só para os cristãos. Ele deu para toda a humanidade uma medida de fé. Porque eu creio que essa medida de fé que ele entregou era para que não tivéssemos desculpa de acreditar no próprio Filho de Deus que veio como homem, né? E ressuscitou e nos deu acesso livre a Deus para poder a gente ter, nós temos uma vida de contato com o nosso Pai diretamente. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que a fé, ela vem. Então, ela vem por onde? Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, é necessário a gente ouvir, consumir, trazer para dentro do bom depósito, como fala lá em Timóteo, tudo aquilo que vem da palavra de Deus para nós, é como se nós fôssemos consumir essa palavra, inserir ela dentro de nós, né? Para que fique no bom depósito, a nossa fé é aumentada. Então, ele deu uma medida de fé, mas ao longo da nossa existência, durante a nossa caminhada, aquilo que vivemos diante dele, experimentando os milagres, a nossa fé é aumentada.
Você está entendendo? Eu, por exemplo, eu me acostumei com os milagres porque são dezenas e centenas de milagres. Eu já cheguei a... Foram dezenas e dezenas de curas de depressão. Entende? Nossa. Entendeu? Então, você se acostuma. Porque você tem... Se você é o instrumento, você é o instrumento dele, você está ali sabendo que é ele que faz, então você está tranquilo, sabendo que é ele que faz. Mas é necessário, ele precisa de você para que você possa ser o instrumento dele naquele momento. O Espírito está em nós, né, para poder realizar os feitos do Senhor através de nós. Mas tem uma coisa interessante, que o cristianismo, não posso dizer assim, não despertou, não. Muitas pessoas não despertaram para compreender isso. Porque todos ficam esperando, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E essa forma de crer não me abastece muito, porque eu penso diferente. Eu penso que, assim como ele fala na sua palavra, que tudo é possível ao que crê, né? Primeiro ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Mas tudo é possível ao que crê. Ele tira aquela responsabilidade de qual a gente só espera em Deus e ele diz, agora você faça. E nós, como filhos amados que somos, escolhidos para fazer uma grande obra, tal obra que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores, assim como Pedro curou pela sombra, Jesus não curou pela sombra. Sim. Então, obras maiores. Então, nós podemos fazer obras maiores, porque Jesus também, ele falava de um tempo que ele tinha, que eram 3 anos e pouco, que era o ministério dele, e nós temos um ministério de 10 anos, 20 anos, 30 anos, temos condições de fazer obras maiores, mas é necessário que a gente se posicione, saia daquele lugar só da espera, sabe? E entre no lugar da autoridade. Ele disse, eis que vos dou autoridade para curar enfermos, libertar cativos, para ressuscitar mortos. Através da minha vida, já houve o ressuscitar de um morto. Nossa. Ele já tinha morrido. E quando o cunhado dele ligou para mim e falou para mim que ele estava morrendo, e eu peguei o carro com a minha esposa e nós fomos correndo lá. Quando eu cheguei lá, ele estava morto, né? Já não respirava mais, não tinha mais nada. Estava a mãe, o cunhado, a irmã, que era a irmã dele, que era esposa do outro que estava lá, e a esposa dele. E chorando, todo mundo chorando. E quando eu cheguei lá, que eu olhei aquela cena, eu dei um grito bem forte. Um grito bem forte. E veio assim, o impulso do Espírito. Levanta em nome de Jesus. E ele levantou assim um pouco perdido e ele saiu querendo correr e parou em frente a uma parede que tinha lá na casa dele. Aí ele parou em frente à parede, voltou e veio correndo assim, e eu peguei ele pelo braço, impus as mãos, e a minha esposa, a pastora Leide, entrou comigo naquele momento, e ele foi liberto, e ele foi curado, e ele foi ressuscitado. Então, nada me abala dentro de uma visão onde Deus quer operar os milagres. Nós é que temos, muitas vezes, questionamentos, dúvidas, e onde há questionamento e dúvidas, o Senhor não opera, Luzia. O Senhor não opera. Onde há dúvida e questionamento, isso gera incredulidade, e gerando incredulidade, não há como o Senhor operar. Meu Deus. Você entende? Deus, ele, pela sua performance, ele é radical. Ele diz que é sim, sim ou não, não. Então, para Deus, ou você crê ou você não crê. Essa é a forma que eu vejo e que eu vivo, né? Entendeu? E eu acho também que tem um ato de, além da fé,
de ação, né? De ousadia, de agir. É, Porque a pessoa tá ali, às vezes você vai ver que é uma pessoa de oração, uma pessoa que ela intercede, mas nem todas têm a ação de chegar e decretar o milagre. Você vai ver que são poucos homens de Deus que operam e que têm essa ousadia que o senhor tem. Que a pessoa, eu já vi muita gente falar assim, meu Deus, mas e aí? E se eu vou lá no hospital e declaro para aquele enfermo levantar e ele morre? já gerou Né? incredulidade. Não é? Então, eu acho que tem que ter realmente essa questão de ter essa ação. Acho que são chamados, né? Cada um tem um chamado e o senhor vai enviar, cada um conforme ali a sua medida, porque falta isso. Essa incredulidade, ela é muito fácil de ser gerada. Ela chega a ser, muitas vezes, inconscientemente, a pessoa está pensando, ela já duvida de algo. Do senhor, não, o senhor vai e faz. Não A tenho certeza, o dúvida de senhor não tem nada. Não dúvida tenho- nenhuma. Se você me perguntar, todos que você orou, eles foram curados? Aham. Não. Mas eu tenho também a resposta para isso. Os quês e os porquês pertencem a Deus. Porque Isso não diminui a sua fé. não, de forma alguma. Eu quero ficar com ele. E aqueles que foram curados? E aqueles que foram libertos? Uma vez nós fomos chamados para ir ao Chile. O Senhor me revelou que em 2009 que nós iríamos ao Chile. Era fevereiro, em junho ele disse que eu viajaria em dezembro, me deu a cidade, não tinha ninguém me esperando. E quando chegou dezembro, ele falou que eu viajaria no dia 15, uma terça-feira. Era dia 7. Ele falou, dia 15, terça-feira você viaja. Dia 14 estávamos eu, minha esposa, todos lá em casa, 30 pessoas. Teve uma mulher curada de fibromialgia, Olha. né? E ali naquele momento, tal, terminou, já era 11 e pouco da noite. Eu fui para a cama, sentei, esperei dar meia-noite e 1 minuto. Quando eu olhei no relógio que deu 1 minuto, eu falei, pai, hoje são dia 15. O senhor falou que eu viajaria dia 15. E eu não tenho 1 centavo de dinheiro. E eu quero saber como vou fazer. Aí eu não ouvi, fiquei um tempinho esperando, não ouvi resposta nenhuma. Falei, pai, a obra é sua, vou deitar e descansar. E o Senhor faz. Pronto. De manhã cedo eu acordei, era 6 horas da manhã, e estou escovando os dentes, e em frente ao espelho, eu olhei para meu rosto e vi meu rosto abatido. Né? E aí, naquele momento, eu olhei para meu rosto assim, por quê? Eu já tinha avisado a igreja que eu iria viajar. Já tinha o dia, desde fevereiro, que ele vem anunciando. Em revelação, ele me mostrava a cidade com as placas em espanhol, parada de ônibus, coisas fantásticas assim. E aí, de repente, chega dia 14, chega dia 15, nada de dinheiro. Eu fiquei impactado, mas tudo bem. Quando eu olhei no espelho, que vi meu rosto assim, eu ouço a voz. Vá à feira do produtor e procure o Juraci. Juraci foi um homem que eu ganhei para Jesus. Meu Deus. E aí eu saí rápido, peguei o carro e fui para lá. Quando eu cheguei, que encontrei com ele à distância, ele colocou as mãos na cabeça. Eu disse, tem algo ali com ele. Porque ele já está me vendo e já colocou a mão na cabeça, não sei porquê. De repente eu cheguei perto dele e falei, e aí, a paz de Cristo, tudo bem? Como está você? Ele disse, não dormi à noite. Eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, o pai, conversando comigo, mandou que eu desse as passagens para vocês, você, sua esposa e seu filho, ir para o Chile. Era a cidade de Concepción. Nossa. Bom, Concepción já estava na lista de Deus. Deus já tinha preparado tudo. E nós pegamos e fomos. Primeiro eu fui para casa contar a novidade. Cheguei para minha esposa, falei, olha, as passagens já temos e tudo mais. E agora? Como viajar sem dinheiro? O Espírito falava para mim, Luzia, o tempo todo, vai filho, eu sou contigo. Vai filho, eu sou contigo. E eu fui até o aeroporto sem dinheiro nenhum. Eu, minha esposa e meu filho. Quando eu fui passando com a mala na faixa de pedestres, ela de rodinha, passando e tudo, ouça a voz, passa o teu cartão na máquina.
Aí tinha 3 caixas de banco. Tinha Bradesco, tinha outro banco lá que eu não lembro. E eu fui lá e passei o cartão onde tinha minha conta e o dinheiro estava lá. Saquei o dinheiro Meu Deus. e viajamos. Eu não quis nem olhar extrato, nem quem colocou, nem nada. Eu peguei, saímos, e fomos para São Paulo. Ainda era passar a noite no aeroporto e de manhã viajar para o Chile. Bem, é uma história muito longa que outro dia nós vamos comentar aqui, vamos contar para que todos os seus ouvintes, assinantes do seu programa, eles possam assistir. Mas foi uma história fantástica. Mas o que trouxemos de lá? Um pastor de 72 anos que deu infarto e AVC, estava na cadeira de rodas. Olha. E eu, mas a pastora, oramos, ele se levantou e me abraçou. Ele não entendia português, que o filho dele foi pastor em Americânia, São Paulo, e ele não entendia português. E eu orei em português com ela, e ele entendeu tudo, se levantou e me abraçou. Então, assim como o gadareno, que Jesus teve que atravessar para outra margem para libertar aquele homem de muitos demônios, muitas vezes Deus vai levantar pessoas de um lado, de um país para outro, né? Atravessar o mar, como já aconteceu em viagens que nós fizemos a Cuba, a Angola, a Itália, ao Chile, atravessar para levar milagres àqueles que, muitas vezes, os que estão perto não acreditam. Meu Deus. Então, Deus faz esta obra, né? Houve muitas curas nesses 10 dias que passamos lá, muitos milagres, mas eu conto que esse foi um milagre assim, que a pessoa tinha 72 anos, era um pastor, e para a família ele já estava preparado para morrer. Mas para Jesus, ele estava preparado para viver. Meu Deus. Né? Pastor, hoje a gente tem visto muitas pessoas desacreditadas, né, no pastoreio, não têm fé, porque são enganados pela própria liderança em muitas igrejas. A gente vê, as redes sociais hoje, ela expõe muito, né? Não tem nada ali que não venha a ser revelado. Então, pessoas criando situações, um ensinando a pedir dízimo e oferta, como manipular o povo, outra ensinando uma falcatrua, inventando uma situação de um milagre ali. As pessoas acabam, eu acho que, indo para a igreja ou para barganhar com Deus, ou preocupado, de fato. Às vezes Deus tem um milagre para elas e não opera porque elas acabam se envolvendo nesse tipo de situação. O que o senhor atribui? Por que o senhor acha que a gente está vivendo toda essa situação? E como as pessoas discernirem, né? Que o senhor falou, eu ouço a voz de Deus. O senhor ainda não era crente, o senhor ainda não ia para a igreja, e o senhor identificou a voz de Deus, mandando o senhor ir para a igreja. O senhor tinha certeza. Primeira coisa que me chamou a atenção, você fala, não é o diabo, porque ele não me mandaria para a igreja. Então, o senhor identificou a voz do Espírito Santo. E por que as pessoas têm tanta dificuldade? Eu creio, Luzia, que entra dentro do que a palavra diz, que é apostasia, né? Muitos iriam se apostatar da fé, porque viriam muitos enganadores, né? E é o que temos visto. Mas eu aprendi uma coisa que eu quero deixar aqui gravado no teu podcast. Quando eu trabalhei em banco também, Tá. quando nós trabalhamos no banco, nós aprendemos a discernir, a saber, a discernir qual é a nota verdadeira. Lá não nos ensina qual é a nota falsa. Olha. Nos ensina qual é a nota verdadeira. Porque você, conhecendo a verdadeira, você sabe discernir qual é a falsa. Meu Deus. Assim deve ser o cristão. Uma liderança ungida pelo Senhor, que possui ali a revelação do Espírito. Porque o que as pessoas, às vezes, também querem é o seguinte: viver uma vida totalmente sem oração, sem ler a palavra, sem viver a presença do Espírito Santo, e querem uma resposta como você colocasse um miojo.
colocou, tá pronto, tirou, ok. Então, devido à globalização, devido à internet, devido à velocidade das coisas, como elas correm, como você mesmo sabe, as notícias, elas não voam, né? Elas estão quase na mesma velocidade da luz. Então, as pessoas, elas estão entrando nessa dimensão e elas querem uma resposta muito rápida. E muitas vezes até elas seguem enganadores da própria internet, pregadores da própria internet, que não pagam preço de oração por elas, não se importam com elas, não sabem nem quem elas são, e elas ficam aceitando isso. Nunca cuidou de uma ovelha, né, de verdade. Nunca cuidou de uma ovelha de verdade. Eu tive esses problemas na minha igreja lá em Brasília. Teve uma ovelha que ela era totalmente fã de um pregador, e esse pregador, ele era um homem, eu conheci ele, esse pregador, e ele chegou a fazer um curso comigo, formou junto comigo, mas depois eu vi que esse homem entrou num desequilíbrio muito grande, mas pensa, e começou a afrontar pastores, e ela se empolgava com aquilo, achando que aquilo é que era o certo. E eu falei que não, Deus já me usou para corrigir líderes espirituais, mas isso é no particular. Sim. A correção é em particular. O elogio é em público, mas a correção em particular. Então, essa pessoa ele não sabe mais nem quem ele é em Cristo. Parece que ele está aderindo agora ao catolicismo, depois que já teve lá no campo evangélico. Eu vi. Entende? Eu vi. Então, eu parei várias vezes pensando em visitá-lo e conversar para trazer equilíbrio, alinhamento, né? Então, nós vamos ver pessoas, ovelhas, que vão estar querendo uma coisa assim, rápida. E as coisas com Deus não são assim, Luzia. Deus é um Deus de ordem e decência. Ele é longânimo. Ele não trabalha no desespero. Deus, eu até ministrei esse dia, ansiedade provoca incredulidade. Meu Deus. Então, nós precisamos entender que nosso Deus é paciente, é longânimo. É você ter tempo para ele quer te ouvir, ele quer conversar com você. E é necessário que as ovelhas, elas partam do princípio que não vai ser... Você não vai buscar Deus pelo que você necessita. Você vai buscar Deus pelo que Ele é. E através do que Ele é, Ele conhece o que você necessita. As coisas vêm com abundância. É como Ele diz na sua palavra, as bênçãos nos seguirão, nos acompanharão. Quando você está na presença dEle, quando você é fiel ao Senhor, quando você tem uma vida ligada ao Espírito Santo dEle, você não precisa fazer esforço para nada. As bênçãos correm. Você pode se esconder, elas te acham. Porque é a palavra se cumprindo. Não tem como. Você é abençoado simplesmente porque você crê. E você declara aquilo que você crê. E as coisas geram... É como ele diz na sua palavra, né? Que nós devemos declarar a sua palavra, como Paulo disse, porque criei, por isso falei. Porque cremos, também por isso falamos. A fé, ela possui uma voz. E essa voz liberada, ela sai com poder. Com poder. Porque a palavra já está dentro de você. E essa fé faz você liberar essa palavra. Ela sai com unção, com poder. A manifestação do Espírito é automática. Porque isso está ligado uma coisa à outra. Você tem a palavra, você é fiel a Deus, você tem a unção do Espírito, você libera a palavra, o Espírito conduz. O mesmo haja de Deus, no princípio,
é o mesmo haja nosso hoje. Meu Deus. Entenda isso. Quando ele disse haja, ele abriu a boca e falou haja. Essa é a fé do tipo de Deus. Essa é a fé do tipo de Deus. E Paulo nos chama a atenção exatamente para podermos viver esta fé do tipo de Deus. É aquele que Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração. O coração aqui é o espírito. Por quê? Não duvidar do seu espírito, porque é um espírito recriado, é um espírito que está abastecido da palavra e é um espírito que tem poder para liberar aquilo que já é de Deus para poder sair com a unção do Espírito. É muito forte isso. Quando chega essa compreensão, nós podemos viver uma vida cheia de milagres. E Deus tem prazer em fazer milagres. Porque Ele é o Deus de milagres, né? Ele é o Deus de milagres. Pastor, como que o senhor já deu alguma revelação específica, no particular, sobre alguém? Porque hoje, outra coisa que a gente vive também muito hoje é as pessoas o tempo todo buscando por revelações, né? Até onde eu entendo desse entendimento, para eu poder entender, não, o Senhor está me revelando isso para que eu vá e entregue. Porque qual é o momento de falar? Nós vamos ver na Bíblia que tem algumas pessoas que Jesus curava e mandava ir falar, e outras pessoas ele curava e falava para não falar para ninguém. Por quê? Olha, na verdade é o seguinte, eu encontrei um amigo meu que é pastor, ele dizia o seguinte, Jesus já falava para não dizer, para dizer que não fale para ninguém, porque sabia que a pessoa gosta de fazer fofoca e já ia falando, né? Já ia espalhando, né? Mas a realidade é a seguinte, olha, você falou uma coisa aí sobre a revelação, sobre as pessoas que procuram revelações. Eu tenho a seguinte forma de pensar. Quem vive buscando revelações não possui intimidade com Deus. Entende? Não possui intimidade com Deus. Forte. E em Angola, uma vez teve uma conferência e eu estava lá, e eu trouxe, e de repente apareceu um profeta com um cajado na mão, aquele senhor de idade com um cajado. Aquele homem para aquele povo era uma referência, né, como profeta. Eu sei que era um homem de Deus, mas eles estavam dentro de uma cultura da qual a religiosidade carregava ele para poder ser o centro das atenções. E quando eu peguei no microfone, a primeira coisa que o Espírito Santo liberou para que eu falasse é que o profeta da antiguidade, da antiga aliança, ele falava para pessoas que não tinham o Espírito Santo. Nossa. Ok? Mas o profeta da atualidade, ele fala para quem tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em você está no profeta. Aquilo que eu falo, se não testifica no teu espírito, não é profecia. E a palavra diz que a profecia ela veio para exortar, consolar e edificar. Se não exorta, não consola, não edifica, não é profecia. É essa a verdade que muitos não entendem e fica procurando as irmãzinhas lá da esquina, da rua, não sei da onde, daquele local, porque parece que precisa de um antídoto para poder vencer o dia. Então tenho que passar lá para receber como fosse um passe de mágica, né? E isso não funciona. Para mim, não. O que funciona para mim, e eu não vejo um profeta entregar profecia para todo mundo. Sair para cada um entregando profecia. Não vejo isso de forma alguma. A Bíblia não me mostra isso e eu não concordo. Eu fico com a palavra de Deus. Nós podemos ser usados pelo Senhor, sim, e quantas vezes. Na nossa igreja, eu lembro que existem 6 mulheres que eram estéreis. Olha. Estéreis. E o Espírito Santo falou para mim para que eu fosse até elas, de uma por uma, em tempos diferentes, e dissesse, o Senhor está te entregando um filho. E quando dava um mês, já estava grávida. Então, uma revelação
profética da parte de Deus para aquela pessoa. Ok, tudo bem. Foram 6 que eu me lembro. Já houve situações de pessoas lá, chegou um homem, um casal que não era da igreja e queria vender o carro para poder montar um comércio. E Deus me revelou e ainda me mostrou naquele dia que aquele casal queria fazer isso. E o Espírito Santo disse a eles, não façam isso. Meu Deus. Eu vou dar para vocês a condição de vocês trabalharem, mas não vendam o carro porque vocês necessitam. Então, são revelações que acontecem esporadicamente no tempo de Deus, na vontade do Espírito. Eu não posso trazer da minha vontade algo porque eu queira agradar alguém ou que eu queira satisfazer a vontade de alguém. Lembro de uma irmã, ela é maravilhosa, cheia de Deus. E eu estive na casa dela e o Espírito Santo falou para mim, disse para ela que ela vai sair desta casa aqui em Orlando e vai mudar para uma outra cidade. Meu Deus, aí, depois de ter mudado. aí tudo bem, e ela está em outra cidade hoje, certo? Mas teve um dia eu estive lá orando com elas e tudo, eu, minha esposa, a mãe dela, ela e tal. Quando eu saí, ela virou para mim e disse, o senhor tem alguma palavra para mim? Eu falei para ela, não tenho nenhuma palavra para você. E é dessa forma que o Senhor age através da minha vida. Eu jamais, Luzia, durante 26 anos, jamais o Espírito revelou algo que não acontecesse. Todas as vezes aconteceu. Porque quando eu recebo, pela inspiração do Espírito, eu primeiro testifico dentro de mim 1, 2, 3 vezes se é uma realidade, se não é da minha mente. Porque muitos profetizam o que é da mente. Você está entendendo? Eu lembro de um que... ele é muito... São coisas que acontecem durante o pastoreio, a igreja, muitas experiências, sabe? Que você vai vivendo. Ele olhava para a pessoa que estava triste, né? Aquela pessoa que estava um pouco cabisbaixo, passando por uma luta, ele encostava na pessoa e disse, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Esse vale, esse deserto vai acabar. Eu sei. Sabe? Então, é você olhar pela fisionomia da pessoa, sentir que ela está abatida e você chegar com o poder da persuasão para querer influenciar aquela pessoa, ele demonstrando espiritualidade sem ser espiritual. Deus não age nessas coisas. Deus não concorda com isso, né? Deus não permite isso. Não se cumpre essas coisas na vida de ninguém, entendeu? É no secreto, né? No secreto, né? É no secreto. E outra, se eu vejo uma pessoa abatida na igreja, eu falo, o que você tem, meu irmão? Você está abatido? Vamos orar? Vamos orar. Então, vamos orar. E se por acaso o Espírito de Deus quiser falar alguma coisa, ele vai falar. Se não vai falar, a própria oração é remédio, é cura, é libertação, porque há poder no nome dele. E é no nome dele. Quando eu oro por cura, Luzia, eu oro a palavra. Então vamos para a palavra. O que é que diz a palavra? A palavra fala em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Ok, Pai, é a tua palavra. Então eu vou para Salmo 103, 3. O que é que diz? O Senhor perdoou os teus pecados e sarou todas as tuas enfermidades. É a tua palavra, Pai. Eu creio nela. Eu declaro ela como cura sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Mas Isaías 53, 4 está falando que o Senhor levou sobre si naquele madeiro todas as nossas enfermidades. Ok, Pai, é a tua palavra, tu és fiel, é a tua palavra. O Senhor cumpre a sua palavra. Então, pelas suas pisaduras, somos o quê? Sarados. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele fala sobre isso também. Então, nós precisamos entender que é a palavra dele que há poder. É o nome dele que há poder. Então, nós precisamos falar o que ele fala, né? Pastor, e por que uns são curados e outros não? Aí, foi muito bom essa pergunta. Até eu queria saber. Não é? Não, mas eu tenho uma coisa, Luzia, que eu
Deus, já aconteceu, então eu vou falar sobre isso. Já aconteceu algumas coisas fortes. Uma mulher estava com câncer terminal no hospital em Brasília e eu fui orar por ela. E antes de orar, eu preguei a palavra e antes de orar, ela confessou Jesus. Quantos desses eu tenho orado e eles têm confessado a Cristo, né? Entendeu? Então, qual o propósito? Deus sabe. Exato. Deus sabe, né? Agora, tem uma coisa que eu gostaria de deixar aqui contigo e para todos aqueles que vão assistir esse podcast, que é bem interessante, que eu sei que as igrejas, elas não... Nem na nossa nós comentamos isso. Não estou aqui para criticar nenhuma igreja, claro, mas nem na nossa comentamos sobre isso. Quando nós morremos, o nosso espírito vai juntamente com a nossa alma. Ok? Ok. Nosso espírito vai com a nossa alma. E houve 2 casos que aconteceram assim, que eu fiquei impactado. E depois que aconteceu, foi que houve o discernimento e me chamou a atenção sobre isso. Eu estava em Brasília e eu ia descer para uma viagem missionária de 1.700 quilômetros e um pastor que estava comigo, eu orei por ele, pela família dele, ele falou assim, você está indo para a obra de missões? Eu falei, estou. É na Bahia? Eu falei, estou indo para a Bahia, estou construindo uma igreja lá e tudo. Ele disse assim, você vai passar na cidade de Ibotirama? Eu falei, vou. Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o hotel. Quantas pessoas são? Eu falei, eu, minha esposa e mais 2 pessoas. Ele falou, vou dar o hotel para vocês. Eu me lembro como hoje, tirou R$500, disse aqui para ajudar no abastecimento. E eu vou lhe pedir um favor, existe um pastor que está em câncer terminal, eu queria que o senhor orasse por ele. Eu disse, ok. Me deu o endereço e tal. À noite no hotel, eu fui orar e Deus me deu uma palavra para entregar esse pastor e meu espírito sofreu na hora. Era uma palavra de exortação, de juízo. E eu te falo que eu fui até a casa deste homem e ao entrar na casa deste homem, eu vi 2 demônios saindo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, rápidos, em forma de cachorro e em forma de macaco. Meu Deus. Uma coisa horrível, horrível. E eu entrei, ele deitado numa cama, ele não tinha mais do que 30 quilos. Nossa. Uns 30 quilos. E um tubo grande de oxigênio, aqueles de hospitais que fica, e ele ali respirando só. E quando eu cheguei, que eu comecei a conversar com ele, a primeira coisa que o Espírito Santo me revelou é que aquele homem, ele tinha sido um grande evangelista, um grande pastor. Mas no final da carreira dele, ele tinha caído, descido. Então, eu conversando com ele, uma das coisas que eu notei é que ele culpava Deus, porque ele olhava aquilo que ele foi para Deus, mas também não olhava aquela forma que ele terminou o ministério dele. E aí eu comecei a dialogar com ele e trazer essa clareza à mente dele, e os pensamentos dele começou a me olhar assim, diferente. Eu falei, meu irmão, nós podemos começar bem e terminar de forma ruim. E isso é que Deus me trouxe até aqui para trazer luz e entendimento para você. Mas quando eu liberei a palavra, foi forte, Luzia, muito forte. Eu era liberando e dentro de mim um sentimento de compaixão, sabe? Um sentimento de compaixão. Mas as lágrimas deles desciam. E aquele momento ali, ele foi tratado, ele foi curado, ele foi liberto. E quando eu terminei, eu orei por ele e ele ficou em paz. E à noite ele partiu. Meu Deus. O que Deus me mostrou
é que o espírito dele estava salvo, mas a alma dele estava doente. Era preciso curar a alma para que ele pudesse Ir em paz. ir em paz. E muitas vezes é necessário que as lideranças tenham esse discernimento, né? Muitas pessoas estão numa cama sofrendo. O espírito está salvo ali, tá tudo. Ela confessou Jesus, ela serviu a Deus, mas teve um tempo que declinou. E aí a alma está ali acusando que Deus, porque Deus não fez, porque Deus deixou de fazer, Deus abandonou. E é preciso alguém com discernimento para poder trazer clareza, para poder libertar aquela alma, para que ela possa ir em paz. Entende? E aconteceu a segunda vez com meu tio. Meu tio, com 90 anos, eu fui para a obra de missões, saí de Brasília para a Bahia, e quando eu estava de volta, passei em Feira de Santana, e a nora dele, que é uma pessoa maravilhosa, e falou para mim assim, olha, seu tio está 2 meses em coma lá, não fala, não mais nada. E eu passei com a minha esposa lá, e ele brincava muito com a minha esposa quando ele estava bem. E eu sei que nós oramos por ele ali. Oramos, declarei palavras, ele estava ouvindo, comentei muito a respeito para que a alma dele tivesse libertação, porque Deus tem prazer na vida dele, porque Deus ama ele, porque o amor de Deus é esse amor, né, que foi derramado em nossos corações. E trouxe paz, alegria. E eu terminei a oração, fui embora. E quando eu estava no hotel, exatamente nessa mesma cidade de Botirama, já de volta para Brasília, eu recebo no meu WhatsApp a foto dele sentado à mesa tomando café. Meu Deus. Impressionante, né? E ele Demais. sentado à mesa tomando café. E quando foi à noite, partiu. Olha, Entende? precisava do descanso da alma. A alma. Então, milagres não se explicam. Eles acontecem. Para os que creem, nossa vida é um milagre desde o nosso acordar. O respirar, nosso levantar. E eu creio que Deus ainda não operou grandes milagres sobre a igreja dele por causa da incredulidade. Eu creio nisso também. E o demônio disfarçado, né, como o senhor diz, naquela casa, sai um em forma de cachorro. Outro em forma de macaco. Uma coisa, aquilo ali me deixou perplexo, sabe? Porque mas a velocidade é tão grande que quando eu coloquei meus pés na porta, foi como eu visse assim, ó, muito rápido, uma velocidade muito rápida. Então, aí nós podemos discernir e entender de que forma. Ah, mas aquele homem era um pastor, foi um pastor. Ah, mas aquele homem pregou, aquele homem ganhou muitas vidas, aquele homem fez isso, fez aquilo, mas aquele homem estava naquela situação. Bom, o início vamos dizer assim, foi perfeito, mas e o fim? Então, em que momento, né, ele se deixou se perder? Então, isso serve para todos nós, que nós devemos entender que nosso crédito no céu não dá direito a você viver uma vida de qualquer jeito. Não. Pelo contrário. Cuide-se o homem que está em pé para que não caia, diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida. Observe Tiago falar sobre aquele homem de ânimo dobre, aquele que vai ao espelho, quando sai já não se lembra mais como era a sua fisionomia. Assim, muitas vezes, está a igreja do Senhor. Um momento aqui, ela crê, depois ela já não crê, se desespera, ela se apavora. Eu aprendi uma coisa, Luzia, Se Deus não fizer,
ninguém mais pode fazer. Se eu creio nele, eu descanso. A pastora Leide, dá esse testemunho dela, a pastora Leide, estávamos em nossa casa um dia e, de repente, ela deu um infarto. Meu Deus. Ela deu um grito forte com aquela pontada no coração. Ela deu aquele grito e foi... Nós contamos assim hoje com graça, porque foi uma coisa, ela falou, filho, eu estou devendo para fulano e fulano. Né? Eu estou devendo para fulano e fulano. E como se sentisse que a morte tinha chegado. E eu levei ela, assim, abraçado, levei ela até o closet, e ela ainda foi em direção ao closet porque minha filha estava grávida e já próxima a nascer o bebê. E isso poderia trazer um susto grande, um momento perigoso para minha filha. E levei ela no closet e lá eu impus as mãos e dei uma ordem a Satanás a soltar a vida dela. E foi com muita determinação e uma palavra de autoridade, solta a vida dela, Satanás. E ela se recuperou e melhorou um pouquinho. De repente, ela veio outra crise. Aí eu investi de novo com a mesma autoridade, com a palavra de Deus, declarando sobre a vida dela que ela é curada e assim ela foi liberta naquele momento. Quando ela ficou bem, o Espírito de Deus falou, leve ela ao hospital. Eu falei para ela, vamos ao hospital. Porque o que eu discerni no momento é que ela estava um pouco preocupada com o que aconteceu e desejaria saber se estava tudo bem no corpo dela. Eu tive esse discernimento. Aí eu falei, Deus quer que a gente vá ao hospital. Vamos, vamos. Fez todos os exames. Não deu nada. Esse foi o consolo e o conforto para ela. Mas uma mulher estava gritando de dor lá, gritando. E o Senhor me direcionou a orar por essa mulher. Mas eu não poderia entrar naquele leito, porque era um leito feminino. Eu não poderia. Mas eu tinha a minha filha, e eu disse, você vai comigo. Ela, meu pai, eu tenho vergonha. Não, você vai comigo, Deus mandou, vamos, vamos. E ela foi na frente, perguntou se podia orar e tal. E chegamos a essa senhora. E quando eu falei para ela, eu posso orar pela senhora? Ela disse, qual tipo de oração? E eu achei bacana, porque se fosse qualquer oração contrária... Ela não queria. Entenda? E eu espiritualmente entendi que ela era uma mulher espiritual. E depois fiquei sabendo que era uma pastora. Meu Deus. E eu disse, se reconhece o Espírito que está em mim, tu me pedes para me orar por ti. Falei desse jeito para ela. E aí ela pegou, deu um tempinho assim e disse, pode orar. Consultou o Espírito Santo e ele testificou. Ela pediu que eu orasse, eu orei. Ela se levantou e foi embora, curada. E Deus fez a grande obra, levando a minha esposa e automaticamente já agindo sobre a vida de outra. Entende? Meu Deus, que bênção, pastor. Esses são milagres, sabe, Luzia, que eu tenho vivido muito, 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 muito. Muitos milagres. Se eu ficar contando milagres aqui, nós vamos ficar aqui horas e horas. Eu sei que o tempo não espera. Pastor, nossa, como a gente sai edificada, né? Eu sabia que eu ia sair muito edificada. E é gostoso porque você fica quietinho, ouvindo, né? O privilégio que esse podcast tem nos dado, da gente poder se alimentar da palavra. E quando a gente fala, né, de graça vos dais, de graça receber, de graça vos dais, porque aqui a pastora Leide sabe, a gente não paga ninguém para vir. As histórias que a gente conta, que compartilha, são histórias reais, são milagres reais. É Jesus que manda, é Deus que envia. A gente não dá oportunidade para qualquer pessoa, porque realmente a gente quer pessoas que a gente reconhece, né? Quem está no Espírito. Não se trata de uma fama, se trata de realmente as pessoas estarem em casa. Nós temos recebido muitas mensagens de pessoas que têm se convertido através do nosso podcast, de pessoas que têm sido curadas, e eu tenho certeza
que ali do outro lado, hoje, alguém vai receber uma mensagem de cura através da vida do Senhor. Hoje eu queria, né, terminar o nosso podcast de uma forma diferente, mas antes eu queria entregar para o Senhor um presente da nossa marca. A Sobrancelhas é uma marca do Senhor, uma marca cristã, onde Deus tem nos dado a graça de levarmos a palavra de Deus através do empreendedorismo, de cuidarmos de pessoas, de abençoar pessoas, assim como o Senhor abençoa a nossa vida, a nossa família. Aqui tem o meu devocional, aqui tem os nossos produtos, nós temos uma linha de produtos cristãos que o Senhor vai usar, a pastora Leide já conhece, depois o Senhor me fala. O meu devocional do empreendedor, que está aqui dentro, 40 Benção. mensagens de reflexões, onde Benção. a gente fala um pouquinho sobre que a nossa casa e a nossa empresa são os nossos maiores ministérios, que o Senhor possa ser abençoado com esses produtos, com esse mimo, até a nossa loja aqui abrir, como gratidão por esse tempo do Senhor aqui. E eu queria muito que o Senhor fizesse uma oração de cura, de restauração nos lares, porque eu sei que quem está do outro lado, nós temos pessoas ansiosas para conhecer o Senhor, para estar um pouquinho perto, porque 5 minutos, eu tenho certeza, né, de um abraço, de um consolo, a gente já sai curada, porque quando a gente sai com o Espírito Santo dentro de nós, ativo, quando a gente sai com a alma aliviada, já é um grande começo de cura. O descanso já é uma cura. E eu queria que o Senhor fizesse essa oração para nós, estamos terminando esse podcast. Desde já, quero agradecer pelo presente. E saiba que eu... Fala um pouquinho também onde encontrar o livro do Senhor. Sim, eu quero dizer para você que para mim é uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, Luzia, é uma oportunidade que nós temos para poder demonstrar como o Espírito de Deus, ele tem liberdade entre nós, que as pessoas possam se apegar a isso e que elas busquem o Senhor, como diz a palavra, enquanto pode se achar, não é verdade? Então nós temos isso, mas muito obrigado por tudo, por essa oportunidade, pelo presente, vou levar com carinho, sabe? Vou ler, sabe, o devocional. E quanto ao livro, a palavra, ia falar dele também, nós temos, eu tenho um outro livro, A Palavra Professada Gera Vida, que é um livro que fala de muitas curas também, de muitos milagres, né? Mas este livro foi lá, como eu falei, inspirado em Angola, e ele tem um conteúdo muito específico dado pelo Espírito Santo. Eu me acostumei com os milagres. Se alguém desejar esse livro, vai me procurar no meu Instagram, né? Que vai ficar... Nós vamos deixar tudo aqui, o Instagram do Senhor. No já está aqui para vocês seguirem. Então, vai ficar o meu Instagram e pode ir lá em mensagens e falar comigo que a gente envia o livro, né? E vamos orar, porque vamos abençoar você que está nos assistindo, vamos abençoar a sua família, dizer para você que não é o fim. Muitas vezes você está sem alento, uma visão um pouco escurecida. Deus é luz e Deus traz essa palavra para você hoje, que quando o Espírito do Senhor habita em nós, há sempre uma esperança, há sempre uma palavra da fé, há sempre uma vida nova dada por Deus para podermos alcançar o desejado por Ele. Eu quero orar por todos vocês agora, né? Pai, nós te damos graças, sabemos que Tu és o Deus da palavra, sabemos que a Tua fidelidade, Pai, está sobre a Tua palavra. E a autoridade que recebemos no nome de Jesus para curar enfermos, para libertar cativos, está disponível. E nesse momento eu quero liberar sobre cada vida, Pai, cada vida que assistir, Pai, esta mensagem, que possa receber cura, receber libertação, porque o Espírito do Senhor, não há, para onde há uma pessoa ferida, uma pessoa sofrida, alguém que está necessitando de cura, não há distância para Deus. Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, Ele alcança lugares onde nós não alcançamos. Mas a Tua palavra, como disse, Pai, aquele centurião, envia só uma palavra e o meu servo será curado. Nesse momento eu envio uma palavra de
cura, de libertação para todos aqueles que estão necessitando nesse momento, para que recebam cura, sejam libertos pelo poder do nome de Jesus e pela palavra que restaura, que cura, que liberta, que sara, no nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus longânimo, que não há tempo que o Senhor não possa fazer e operar o Teu milagre. Todo dia há milagres do Senhor para nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Que bênção. Fica com essa oração, porque Jesus fez na vida do pastor, fez na nossa vida e pode fazer na sua, aí em casa. Deus abençoe. Até o próximo episódio.